Américo, eu queria repercutir contigo. Américo fala de Londres, portanto, pode trazer um pouco da reação da imprensa na Europa. E como nesses últimos dias é um assunto mundial, né? Todo mundo discutiu essas sanções direcionadíssimas ao Brasil do presidente americano Donald Trump. Algo semelhante não ocorreu com outros países que negociam as tarifas, ou seja, a mistura da política com o comércio. Então, eu queria te ouvir um pouco, Américo, se essa expectativa já era dada por aí também. Olá, Tainá, muito boa tarde para você, para o Uribe, para todo mundo que está nos acompanhando. A imprensa internacional fez uma distinção muito marcada entre o que acontece no Brasil e o que acontece com os outros países do mundo. Enquanto o presidente Donald Trump está falando nessas tarifas que vão valer a partir do dia 1º de agosto, todo o resto do mundo são, em princípio, negociações comerciais. Em alguns casos, como a Índia hoje, por exemplo, existem também outros aspectos que são negociações com a Rússia. Mas a imprensa deu grande destaque ao caso brasileiro por se tratar apenas e principalmente de um embate, vamos dizer assim, entre o governo americano com o Brasil por motivos políticos. E eu, Tainá, acabei de falar agora com alguns diplomatas brasileiros, algumas pessoas que estão acompanhando muito de perto essas negociações e outros representantes do governo para ver a reação desse ponto de vista diplomático do Brasil, né? E eles chegam à seguinte conclusão, de que o fato do governo americano ter soltado essa medida agora contra o ministro Alexandre de Moraes, há apenas 2 dias dessa data das medidas do tarifaço, prova que o problema com o Brasil é um problema político. O problema dos Estados Unidos é um problema político. A motivação desse tarifaço de 50%, nessa avaliação dessas pessoas com que eu conversei, algumas pessoas ali muito próximas dessas negociações lá no Palácio do Planalto, é de que isso comprova 100% que a motivação do presidente Donald Trump é uma motivação política. Por quê? Porque o presidente Donald Trump já tinha sinalizado que poderia escalar esse conflito com o Brasil, mas não aconteceu nada do ponto de vista brasileiro, nenhuma mudança no cenário, seja no judiciário, seja na questão política, que levasse o governo americano a fazer essa medida há 2 dias apenas dessa data do tarifaço, que é uma data mundial. Então, isso comprova, na avaliação dessas pessoas com quem eu conversei, muito próximas ali dessas negociações, que a motivação americana é essencialmente política. Eles já vinham falando sobre isso desde o início dessa questão toda do tarifaço, né? Que uma questão é a questão política e existe uma segunda questão que é a questão comercial. A questão comercial que está sendo investigada, inclusive, pelo Departamento de Comércio americano, através daquela seção 301 da Lei de Comércio americana. E o Brasil, desde o início, disse que não ia fazer nenhuma negociação do ponto de vista político, porque essa gestão política do governo americano seria, na avaliação do Palácio do Planalto e dessas pessoas com quem eu tenho conversado, uma ingerência indevida na soberania do Brasil e uma ingerência política no Brasil, com vistas a tentar influenciar de alguma forma as eleições do ano que vem. Então, desde o começo, o governo disse que não teria nenhuma motivo para discutir qualquer coisa política e mantém essa posição agora. Diz, inclusive, uma dessas fontes com quem eu conversei, Tainá Uribe, que tudo isso vai ser muito levado em conta nas reações do Brasil a partir de agora. É muito provável que logo mais o governo, como vocês já anteciparam, soltem uma nota. Essa nota deve defender a independência do judiciário brasileiro, porque a avaliação é que isso não é um ataque apenas contra o ministro Alexandre de Moraes, mas sim contra todo o judiciário, a independência do judiciário brasileiro. Então essa nota falaria em defesa do ministro Alexandre de Moraes, em defesa da soberania do Brasil e da soberania do Poder Judiciário brasileiro. Além disso, segundo essas fontes que eu ouvi, permanece a determinação do governo de que não vai haver nenhuma negociação política, mas sim pode, no futuro, em algum momento, acontecer alguma negociação comercial. O Brasil continua, portanto, segundo essas pessoas que estão acompanhando essas negociações, continua disposto a fazer uma negociação comercial.
através, muito provavelmente, daquele sistema de investigação do Departamento de Comércio americano, através da seção 301. Continua a determinação de não haver nenhuma negociação política e eles também, essas fontes com quem eu conversei, ficaram inclusive surpresos do governo americano ter feito essa medida neste momento, quando o governo brasileiro estava dando todos os sinais de que quer negociar comercialmente. E isso só mostra que o governo americano, neste momento, não quer nenhuma negociação comercial. Está concentrando todos os seus fogos, aí, todas as suas forças no aspecto político. Essa é a avaliação dessas pessoas com quem eu conversei. Então, continuamos nessa definição de não haver nenhuma negociação política, não há espaço para uma negociação política, porque isso seria uma interferência na soberania no Brasil, e isso não é negociável, segundo o governo, mas existe uma intenção de, em algum momento, continuar, sim, com uma negociação comercial. Tainá e Uribe.